amor do mundo em aflição. Missionário quero ser, missionário serei, se meu Senhor mandar, sim eu irei. Senhor, crianças, a paz do Senhor, amigos de Deus. Aqui quem está falando é a tia Rebeca e hoje nós estamos aqui para mais um encontro virtual da nossa escola bíblica dominical. Não esqueçam de orar para logo nós termos o nosso encontro presencial, para nós estarmos juntos novamente, tá bom? Antes de começar a aula, a gente vai orar, tá bom? Então vamos para a oração? Papai do céu, muito obrigado, Senhor, por mais uma aula da EBD, que nós viemos a aprender, Senhor, a Tua Palavra e gravar em nossos corações. Nos ajuda a ser pessoas melhores, Senhor, nos ajuda a aprender cada palavra dita aqui. É assim que nós oramos, te pedimos e já agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Hoje, crianças, a nossa lição é a lição de número 4, que tem por título Onde Aprendemos a Palavra de Deus. E o nosso texto áureo se encontra em Filipenses 4:9, que diz assim: Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como as minhas ações. E o Deus que nos dá paz estará com você. Paulo era um grande missionário, mas antes, Paulo era um perseguidor de cristãos. E depois ele teve um lindo encontro com Jesus e se tornou um cristão. Então ele começou a pregar em todos os lugares e deixava as pessoas bem curiosas e maravilhadas, porque viu que um homem que antes perseguia os cristãos com toda a sua força, agora era um cristão apaixonado pela nova fé em Cristo Jesus. Até o fim da vida de Paulo, ele ensinava as pessoas que Jesus morreu e ressuscitou para nos perdoar de nossos pecados e nos dar a vida eterna. Mas a caminhada de Paulo não foi nada fácil, pois existiam perseguidores de cristãos. Então, quando Paulo ia evangelizar, ia pregar, muitas pessoas não gostavam. E ele sofreu essas perseguições, mas ele se manteve perseverante na tribulação. Paulo, até em um momento, foi preso por pregar a palavra de Deus. Mas Jesus o libertou. E Paulo, ele nos deixa uma linda lição de sermos perseverantes na tribulação, pois quem está conosco é Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar da história de um missionário. Eu quero saber se você já sabe quem é. Isso mesmo, hoje nós vamos falar sobre o missionário Paulo. Paulo, ele foi chamado para pregar a palavra de Deus, para fazer discípulos das nações. E dentre esses discípulos estava Timóteo. Então, Paulo, ele ensinava muito a Timóteo. E Timóteo aprendia muito com Paulo. E naquele tempo, Paulo, ele viajava para diversos lugares. Então, ele e Timóteo estavam separados. Então, para se comunicarem, era muito difícil, porque naquele tempo não existia Facebook, não existia Instagram, não existia WhatsApp e nem o celular. Então, a comunicação naquele tempo era por cartas e demorava muito tempo para aquelas cartas chegarem. Mas ainda assim, Paulo escrevia, fazendo algumas recomendações e orientações para Timóteo seguir. Então, Timóteo ele passou por alguns problemas quando ele foi discípulo, quando ele foi pregar, quando ele foi evangelizar, mas ele sempre tinha a ajuda de Paulo. E Paulo o ajudava escrevendo cartas e o orientava.
Então, Paulo, ele escreveu uma carta para Timóteo. E nessa carta tinha escrito: sedes meus imitadores, como eu sou imitador de Jesus Cristo. E isso se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Então, o que Paulo ele quis dizer com essa carta? Para que Timóteo ele perseverasse na tribulação, que não importava as dificuldades, que ele perseverasse, que ele tivesse coragem e que ele imitasse a ele, a Paulo, como ele imitava a Cristo. Então, que ele fosse parecido com Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo também foi um grande evangelizador, né? Jesus Cristo também levou a palavra a muitos lugares. Então, Paulo imitava Jesus Cristo. Então, todos nós devemos parecer com Jesus Cristo. Mas a história de Paulo, crianças, e Timóteo, não começou aí, né? A partir dessa carta. Foi muito antes. Paulo, ele conheceu Timóteo em uma das suas viagens missionárias. Quando Paulo pregava o evangelho, ele conheceu Timóteo. E Timóteo acompanhou muitas coisas da vida de Paulo. Acompanhou alguns problemas, algumas tribulações. Quando Paulo ele foi preso, Timóteo ele viu tudo aquilo, mas ele não desistiu. Ele fez: eu vou seguir esse mesmo caminho de pregar a palavra de Deus. Então, Paulo ele sempre ensinava a Timóteo para ele se manter firme, para que ele aprendesse, ele absorvesse todo aquele aprendizado para ele ser um grande discípulo e aí anunciar o evangelho a todas as nações. Vocês sabiam que a gente é como Timóteo? Sim. A cada dia nós estamos aprendendo mais da palavra de Deus. Deus, ele prepara pessoas para o nosso crescimento espiritual. Como na escola, né? Nós temos aquela professora para nos ensinar. Não faz sentido a gente ir para uma escola e não ter um professor, né? Então, Deus, ele prepara pessoas para ajudar no nosso crescimento espiritual. E quem são essas pessoas? É o nosso pastor, é a nossa dirigente, é a nossa professora da EBD. Então, nós podemos ser como Timóteo, aprender e absorver tudo aquilo de bom que as pessoas ensinam sobre Cristo, para que nós sejamos bons discípulos, crianças que preguem o Evangelho, que sejam obedientes, que sejam exemplos. Tia Rebeca, ela ia muito para a EBD também. E eu escutava muitas coisas das minhas professoras, quando eu era pequenininha, né? Pequenininha assim, né? Mas quando eu era mais nova, eu escutava muitas coisas que eram boas para o meu aprendizado, que até hoje eu levo. Assim, né? Como eu tenho a minha dirigente na mocidade, e que eu aprendo muita coisa com elas. Então, são pessoas que foram direcionadas por Deus para que nós venhamos a aprender, gente. Isso é uma dádiva de Deus. Ter pessoas que nos ensinem, que estejam preocupados conosco, com o nosso crescimento. Isso é muito importante, criança. Então, vamos agradecer a Deus todo dia, por nós estarmos na igreja, por nós termos essas pessoas no nosso caminho. Deus, ele é muito bom em tudo que faz. Eu quero ver se todos estão bem aplicados, viu? Se prestaram atenção na aula. E agora é o momento do nosso quiz. O quiz de perguntas e respostas, certo? Eu vou colocar algumas perguntinhas. Vocês vão ter 10 segundos para analisar as alternativas, para ver qual é a correta, viu? Eu quero ver todo mundo acertando. Agora, não vale você voltar no vídeo para ver a resposta, certo? Vamos ser honestos, vamos ajudar a nossa memória, né? Vamos tentar nos lembrar de tudo bem direitinho. E eu creio que todos irão acertar, tá bom? Então, vamos lá?
Então, crianças, hoje a nossa aula ela se encerra por aqui. Mas antes de encerrar a nossa aula, Deus ele colocou algo no meu coração. Já como a gente falou de Paulo, né? Das missões, como vocês podem ver hoje aqui no meu cenário. É a bandeira de que país, hein? Isso mesmo. A bandeira do nosso querido país, Brasil. Então, Deus, ele inquietou meu coração para que nós escolhêssemos um dos muitos países que tem pelo mundo para orar pelaquela nação. E Deus, ele já colocou uma nação para eu orar, que é a China. Então, que nação eu vou orar? Peça direcionamento a Deus, que ele vai lhe mostrar um país para você orar. Pode ser o Brasil, pode ser o México, pode ser os Estados Unidos, pode ser a África. Deus, ele vai colocar no seu coração um país. Nós vamos orar. E também orar pelo mundo, para que Deus, ele venha curar, né? Desse vírus, do coronavírus, né? Dessa pandemia. Nós acreditamos que Deus, ele é o médico dos médicos e está no controle. Então, crianças, hoje, peçam direcionamento a Deus. Deus, me ajude a orar por um país. Me coloque no meu coração o desejo de orar por uma específica nação, por um específico país, tá bom? Vamos encerrar nossa aula hoje com uma oração, tá bom? Então, vamos lá? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais uma aula, Senhor, por nós temos aprendido tanto, Senhor. Queremos agradecer pelos nossos professores, pelos nossos dirigentes, Senhor Jesus, pelo nosso pastor, aquelas pessoas, Senhor, que foram escolhidas por Ti para nosso crescimento espiritual. Que nós venhamos, Senhor, a ser cada vez mais como Timóteo, dispostos a aprender e a seguir a Tua palavra. Abençoa, Senhor, o mundo, que o Senhor venha curar o mundo dessa pandemia do coronavírus. Nós cremos no Teu poder, Senhor Jesus. Nos ajuda em tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, eu quero agradecer por vocês estarem assistindo esse vídeo. Continue perseverando nessa linda obra que é a obra de Deus, tá bom? Então é isso. Tchau, crianças. Um beijo.